Desembargador Jaime. Meu cordial abraço, bom dia, desembargador André. Estou por aqui, obrigado pela preocupação. Pode começar, Paulo? Tá. Bom dia, desembargador André Costa, Francisco José Lopes de Araújo Filho, desembargador Jaime, procuradora de Justiça Águeda Maria Nogueira de Brito, defensor público Carlos George Marques Rodrigues, bom dia aos serventuários que estão aqui presentes, bom dia a todos que estão, se estiverem nos ouvindo. Existindo quórum, eu declaro aberto os trabalhos da 16ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado, do dia 17 de maio de 2023, invocando a proteção de Deus. Inicialmente, passa a votação da ata da sessão anterior. Todos aprovam? Aprovada. Declaro aprovada a ata. Então, declaro aprovada a ata. A Lorena vai ler os processos adiados e retirados. Eu queria só indagar aos senhores, tem um processo meu, 26, ele não estava adiado, mas a gente verificou, o 21, não estava disponível agora de manhã. Não ficou disponível para vocês também? Ontem ele estava, na segunda-feira ele estava, mas aí hoje a Lorena verificou que não estava. O 21, desembargador Lopes e desembargador André que votam. Eu vou abrir aqui, Excelência, para ver enquanto ela vai aí, lendo. Se não tiver disponível... Não, o 21, para mim, não está nem relacionado aqui na pauta. Pronto, pois então ele vai ser adiado. Do 20 passa para o 22. Do 20 passa para o 22. Tá, pois então ele vai ser adiado, desembargador Lopes. Porque a Lorena não verificou isso aqui hoje, e aí ela vai ler agora os processos adiados e retirados de pauta. São poucos. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a ler os processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, 38, relator desembargador José Lopes de Araújo Filho. Apelação 0047-358, dígito 68.2014.8.06.0117. Apelante Neymar Beguini, Companhia LTDA, e apelado Francisco Laures Somar Gomes França, e apelada Maria Fernandes Viana França. Adiados, apelação cível 0200-516, dígito 51.2022.8.06.0154. Apelante Emídia Maria Nobre Ribeiro e apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A. Qual o número de ordem desse? Maia de Queiroga. Qual o número de ordem desse aí? Esse último foi o quinto, doutor. Hã? Quinto. 5, né? Isso. Próximo, 16. Apelação cível 0050-953, dígito 40.2021.8.06.0114. Apelante Vicente Veloso da Silva e apelado Banco Itaú Consignado. 21 da pauta, agravo interno 021-3359, dígito 66.2015.8.06.001, agravante Bradesco Vida e Previdência e agravado José Carlísio Correia de Queiroz. A gente vai dando continuidade os processos com pedido de vista que serão apresentados hoje. Segundo aqui o roteiro aqui da Lorena, desembargador Lopes, ela colocou aqui os 59 e os 60. Eu não trouxe nenhum, acredito que o desembargador André também, porque a gente depende do comparecimento da doutora Adriana. O doutor Jaime também não tem, né, desembargador Jaime? Então, tem aqui os 59 e os 60 de vossa relatoria. Confirma? Então, vou ler aqui para anunciar os 59. Certo. É uma apelação 0056-243-75-2007, da nona Vara Civil. O apelante é o Josa Dark Ferreira de Oliveira, da Defensoria Pública que o representa. Relatoria é minha, Jane Ruth Maia de Queiroga. No voto do relator
foi colocado diante do erro improcedendo do juiz Acó, que extinguiu o feito por abandono do seu requerimento da executada nesse sentido, a nulidade insanável no deciso ante o exposto. Decreta a nulidade da sentença extintiva de ofício e determina o retorno aos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. E desembargador André acompanhou a relatora, e desembargador José Lopes pediu vista. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Lopes. Muito obrigado, desembargadora presidente Jane Ruth. Eminentes pares, renovo de logo meu bom dia a todos presentes a esta sessão, inclusive de forma virtual. Eu pedi vista desse processo para uma melhor análise. E, nessa finalidade, constatei que, embora a parte executada tenha apresentado exceção de pré-executividade, as folhas 21/23, foi formulada, ou melhor dizendo, foi formada a tríade processual. Desse modo, para a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono processual, seria necessário o requerimento da executada nesse sentido, consoante dispõe o artigo 485, parágrafo 6º do Código de Processo Civil e a súmula 240 do STJ. Concordo, assim, nesse ponto, com o voto da relatora, constante as folhas 120/130, quando consignou que haveria necessidade de requerimento da executada para se extinguir o processo sem resolução do mérito. Contudo, verifico que o apelo ascendeu a esta Corte sem que a recorrida tenha apresentado contrarrazões ao recurso e que, em meu sentir, pode ser sanado nesta via recursal, até mesmo para que ela supra a sua ausência de seu consentimento. Quanto à extinção do processo por abandono, há precedentes desta Corte, das Cortes Pátrias, nesse sentido. Diante disso, entendo, antes de proceder ao julgamento do presente apelo, ser recomendável que o feito retorne ao seu trâmite nesta instância recursal, a fim de intimar a apelada para oferecimento de suas contrarrazões. Desta forma que eu concluo pedido de vista. Obrigada, desembargador José Lopes. Então, entendi. É assim, verificado que a exequente não tinha sido intimada, né, pelo abandono, eu estou extinguindo, e o senhor acrescenta que, ao voltar para o juízo de origem, também seja observado que a hora se manifesta, mas aí pode ter até outro rumo, né? Porque se ela for intimada sobre a possibilidade de abandono, ela pode dar prosseguimento, e nem vai ser necessário as contrarrazões, mas eu vou acolher seu voto para acrescentar. Mas, desembargadora Jane, me permita, me parece que o desembargador Zé Lopes falou de intimação nessa instância recursal, não Exato. na primeira grau. É diferente do que Vossa Excelência está colocando. Ele está propondo que, antes de continuar o julgamento, haja uma intimação da parte recorrida para que, nessa instância, no tribunal, se manifeste a respeito do recurso. E aí, já aproveitando a posição da senhora, saber o seguinte, desembargador Zé Lopes, se a desembargadora Jane já está determinando o retorno dos autos, isso é só uma indagação, para a primeira instância, diante que houve uma violação do devido processo legal. Pelo princípio da economia, o retorno aos autos, onde vai dar oportunidade para ambas as partes se manifestarem, já não resolveria a questão? É uma indagação, não é uma conclusão. E aí, tanto a desembargadora Jane, que foi relatora, conhece mais o processo, e Vossa Excelência que trouxe o voto. É exatamente isso, desembargador André, que eu estava observando, porque se ele estava pedindo que ela fosse intimada, e se... Mas aqui... Não, mas deixa eu só concluir, por gentileza. Quando retornar, exatamente nesse ponto que o senhor falou, quando retornar, pode ser que tome até outro rumo, porque
a exequente vai ser intimada sobre a possibilidade de abandono. E se ela der prosseguimento, nem vai ser necessário também se manifestar a executada, né? Porque já está sendo prejudicado, porque vai estar anulando a sentença. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir auto-vista... Deixa eu só esclarecer um pouco. Analisar, desembargador Lopes. Me permita. Na verdade, eu pedi para que ela seja intimada nesta instância recursal para se manifestar, inclusive, sobre as contrarrazões, né? Não devolver o processo ao primeiro grau, mas nessa instância mesmo ela se manifestar sobre as suas contrarrazões, apresentar suas contrarrazões possíveis, né? Tá. Eu vou pedir vista, auto-vista, para verificar melhor essa colocação do senhor, tá bom? Ok. Ótimo. O próximo processo, desembargador Lopes, é o 60. É um agravo interno 062-7271-24-2022. É da Vara Única da Comarca de Aurora. Agravante LMA do NR, PM... que é isso aqui mesmo. E LMA do NR, PM, MDSE, porque não tem vírgula, não é um nome só, né? Ah, tá. Esse é o nome. LMA do N, representado por MMSA. O advogado é Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva. O agravado é Unimed do Cariri, Cooperativa do Trabalho Médico Limitada. Advogado Davi Sombra Peixoto, relatora Jane Ruth Paz de Queiroga. No voto da relatora, assim, no âmbito desta análise perfunctória, não se identifica a presença do requisito da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela antecipada recursal, porquanto não resta configurada ilegalidade ou abusividade na conduta da agravada, ao menos neste momento processual. Com tais considerações, nego provimento ao recurso. O desembargador André havia acompanhado a relatora e o desembargador Lopes pediu vista. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Lopes. Muito obrigado, desembargadora Jane Ruth. Eu examinei esse processo e meu voto é acompanhar o voto de Vossa Excelência. Ok. Cadê o resultado aqui? A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento, julgamento, ou negar provimento. Pronto, esses eram os processos com vista. Agora seriam os processos... Aliás, serão os processos com pedido de sustentação oral. São quantos? São 3, né? 4. Foram quatro pedidos. Tá. Eram 4, mas o 16, como foi adiado, ficaram 3. Eu vou anunciar o 39. 39 foi a pedido da advogada, doutora Carolina Barreto Alves Costa Freitas, representando o apelante. A apelação é a 013-7058-44-2016, da 10ª Vara Civil de Fortaleza. O apelante é o João Cláudio Gomes Barreto, e apelante também Viviane Vieira Perdigão Barreto, advogada Carolina Barreto Alves Costa Freitas, Camila Serra Nunes, apelado Forte Casa Incorporadora Imobiliária Limitada, Fortal Construções e Serviços Imobiliários Limitada, advogados Tatiana Façanha Borges, João Rafael de Farias Furtado, relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Está presente a doutora Carolina Barreto Alves, virtualmente, nem presencialmente. Então, eu passo a palavra ao desembargador Lopes, se quiser ler a proposta da minuta. Obrigado, desembargadora Jane Ruth. O processo já foi anunciado, é o de número 013705844-2016. Ementa. Apelação civil, direito do consumidor
Loteamento. Ação para rescisão contratual acumulada com condenação em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Aplicação da distribuição do ônus da prova, conforme o Código de Processo Civil, ante a ausência da inversão oper judicis do artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor. Os recorrentes alegam abandono na obra e ausência de infraestrutura mínima para habitação. Prova dos autos contrária à tese autoral. Apresentação de termo de aprovação de loteamento firmado no mês anterior à propositura da demanda pelo secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca de Aquiraz, Ceará, informando a completude da obra, em especial a existência de ligação de água e energia elétrica, apelação conhecida e desprovida. Trata-se de ação para rescisão de contrato acumulado com pretensão condenatória em danos morais e materiais, movida por João Cláudio Gomes e Viviane Vieira Perdigão Barreto, em desfavor de Fortal Construções e Serviços Imobiliários Limitada e Forte Casa Incorporadora Imobiliária Limitada, em razão de suposto inadimplemento por parte das empresas requeridas do contrato de compra e venda de imóvel. Afirmam os apelantes que o empreendimento encontra-se abandonado e sem estrutura mínima para habitação, em especial em razão da ausência de saneamento básico e ligação à rede elétrica. As apeladas apresentaram termo de aprovação de loteamento emitida pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca do município de Aquiraz, informando que na data 15 de abril de 2016, mês anterior à propositura da demanda, o loteamento encontrava-se com as vias de circulação, obras de drenagem, demarcação de quadras e lotes, rede de água, energia elétrica, iluminação pública e demais áreas do loteamento, conforme o projeto aprovado, de acordo com as exigências da Lei Federal número 6.766/79 e a Lei Municipal 9.400, melhor dizendo, Lei Municipal 946/2011. Considerando que os promoventes não foram capazes de produzir prova constitutiva de seu direito e os requeridos foram hábeis em apresentar fato impeditivo do direito dos autores, a sentença deve ser mantida na sua integralidade. Apelação conhecida e desprovida. Apresentadas diversas. Neste sentido, o melhor caminho é manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão deduzida nestes autos, porque os autores não foram capazes de apresentar provas constitutivas de seu direito. Diante do exposto, com início da apelação, para negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença prolatada em todos os seus termos, considerando a sucumbência recursal, majora os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Contudo, suspensos estes, em razão da gratuidade judiciária concedida aos autores. É como voto, Excelência. Obrigada, desembargador Lopes. Eu acompanho Vossa Excelência ratificando o voto provisório. Eu passo a palavra ao desembargador Jaime, se ratifica. Sim, Excelência, confirmo o voto que fiz antecipar. Pronto. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O próximo da pauta é o 14. É a doutora Priscila Vale do Monte, representando o apelado, pediu a sustentação. Apelação 02043, 88-2022, da Vara Única da Comarca de Lavras, da Mangabeira. Apelante, Josefa da Silva Fernandes. Advogado, Marcos André Fortaleza de Souza.
E apelado, Banco Itaú Consignado S.A., advogada N. Angé Soledade Bittencourt de Araújo, da minha relatoria, Jane Ruth de Queiroga. A doutora Priscila está presente? Está. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, doutora. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso a leitura. Tá, obrigada. A senhora está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos os nobres jogadores. Priscila Vale do Monte, OAB 40753. No presente caso, falo em nome do recorrido, Banco Itaú. Os autos versam sobre a lei de não contratação de consignado, mas como foi demonstrado nos autos, através da juntada de contratos e TED, houve a devida contratação, como foi demonstrado o contrato número 58.18.34.788 foi celebrado no dia 21/5/2018, no valor de R$10.000, 825,18, a ser quitado em 72 parcelas de 286,10. Foi juntado aos autos o contrato devidamente assinado, inclusive com a documentação igual à documentação anexada aos autos, junto à inicial. Foi demonstrado que houve a transferência desse valor para a conta de titularidade da recorrente, como pode ser visto no TED, o valor foi devidamente repassado, então não há o que se falar em vício na contratação ou qualquer falha. Por essa razão que o pleito do banco recorrido é que seja mantido a sentença em todos os termos. Obrigada. Obrigada, doutora Priscila. Eu vou ler aqui o resumo da ementa, que está bem explicativo. Eu acredito que o que bastaria. O resumo é o seguinte, ementa: apelação cível, ação declaratória de inexistência de relação contratual acumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, empréstimo consignado, impugnação à assinatura do contrato e pedido de realização de perícia grafotécnica, julgamento antecipado da lide, artigo 355, inciso 1 do CPC, sentença de improcedência da ação, resignação da autora, cesseamento de defesa, nulidade, precedentes do TJCE, recurso conhecido e provido, sentença anulada, retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Aqui nós estamos aplicando o tema, doutora Priscila, porque a parte impugnou a assinatura. Embora tenha apresentado o contrato, ela impugnou e faltou intimar o banco para se manifestar e requerer e apresentar ou autenticação, né, pelo cartório, ou se disponibilizar, custear a perícia para que o juiz possa nomear o perito e fazer a perícia da perícia grafotécnica. Então, a gente está, já é o entendimento dessa Câmara nesse sentido, quando a parte impugna e não é feito esse procedimento. Então, a gente está anulando nesse sentido. Eu passo a palavra ao desembargador André Costa. Excelência, eu ratifico o voto provisório e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. É como Obrigado, eu voto. desembargador André. Desembargador Lopes. Muito obrigado, desembargadora Jane Ruth. Esse processo, Só um minutinho aqui. O entendimento do STJ, uma situação semelhante, diz o seguinte: recurso especial, ação declaratória de nulidade acumulada com repetição de indébito, empréstimo consignado firmado com analfabeto, violação do artigo 1022, fundamentação deficiente, enunciado ônus da prova, questão adstrita à prova de disponibilização financeira, apreciação expressa pelo
tribunal local. Reexame de fatos e provas, inviabilidade, validade do contrato firmado com o consumidor, impossibilidade de ler e escrever, assinatura, arrogo, na presença de duas testemunhas, ou por procurador público, expressão do livre consentimento de acesso ao conteúdo das cláusulas e condições contratadas. Recurso especial parcialmente conhecido. Nesta extensão desprovido. Embargador, eu necessito de algum tempo para examinar esse processo e peço vista dele. Embargador Lopes, só me permita, como a gente já tinha conversado sobre alguns processos, esse aí não é o 19, não. Só lembrando, o 19 é aquele que Vossa Excelência havia divergido, esse aí Vossa Excelência havia até dado voto provisório, não é analfabeto, ele tem assinatura. Talvez não esteja... O outro é o 19. Não, número 15? Não, é o 14. De 15, 19 não, 15. É o 14 esse aqui. É o 14? Então, peraí. Então... Esse aqui é a perícia grafotécnica, tem assinatura. Certo. Desculpe, eu cliquei aqui errado. Eu imaginei que você havia falado. Só um minutinho. Mas o senhor ratifica o voto provisório? Eu acompanho, o 14, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Desculpe aí. É como voto. Obrigada, desembargador Lopes. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Foi assim o julgamento, doutora Priscila. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia também. O próximo, 16, foi adiado. Então, o último é o 40. O relator desembargador José Lopes. O doutor Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho. Ele representa a parte Aline, porque tem apelante e apelado, né? Então, a apelação 0004577-36-2018, da segunda vara civil da comarca de Sobral. Apelante apelado, SPE Lote 1, Empreendimentos Imobiliários Limitada, advogada Emília Moreira Belo, apelante apelado Aline Carlos de Lima, advogado Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho, relator José Lopes de Araújo Filho. O doutor Paulo está presente? Ele nem está presencialmente, nem virtualmente, né? Que ele é de Sobral, né? Então, eu passo a palavra ao relator para ler a ementa. Já houve a votação provisória, né? Muito obrigado, desembargadora presidente. Este processo é o número 40 da nossa pauta de hoje. 17 de maio de 2023. Eminentes pares, vou ler aqui a ementa. Direito civil e consumerista. Apelações cíveis em ação de rescisão contratual. Compromisso de compra e venda de imóvel. CDC. Aplicabilidade. Inadimplência da promitente compradora. Rescisão cabível. Restituição das quantias pagas pela promitente compradora, com retenção de 10% do valor adimplido em favor da promitente vendedora, para pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento. Possibilidade, súmula 543 do STJ. Percentual de retenção fixado na origem que se mostra adequado. Aumento indevido, artigo 51, inciso 4, e 53 do CDC. Juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Correção monetária incidente a partir do desembolso de cada parcela. Danos morais não configurados. Mero descumprimento contratual. Honorários contratuais pela autora. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Recursos conhecidos. Apelação principal da ré parcialmente provida, tão somente para adequar a incidência dos encargos legais, apelação adesiva da autora improvida, incumbência mínima da promovente, honorários advocatícios
redimensionados. Cuida-se de recursos apelatórios interpostos, respectivamente e sucessivamente, pela RE SPE Lote 1 Empreendimentos Imobiliários Limitada, o apelo principal, e pela autora Aline Carlos de Lima, que na verdade, é o apelo principal. Deixa eu só retificar aqui. O apelo principal é da SPE e o adesivo é formulado pela autora Aline Carlos de Lima. Ambos contra a sentença proferida pelo juiz de direito da segunda vara civil da comarca de Sobral, que houve por bem julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na presente ação ordinária de rescisão contratual, pedido de liminar e de reparação de dano moral. Relativo à aquisição de um apartamento número 2203, Torre 2, do condomínio Brooklyn Central Park, localizado na rua José Rangel, 181, Papicu, Fortaleza, Ceará. Aquisição pelo valor de R$ 332.640, de forma parcelada. Na sentença, o juiz singular determinou a devolução das parcelas pagas pela autora, com retenção do percentual de 10% em favor da construtora demandada, acrescida dos encargos legais e sucumbenciais integralmente pela parte promovida. Nada obstante, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pactuados entre a autora e seu causídico. E resignadas, as partes recorreram. A construtora demandada visa, primeiro, a majoração do percentual de retenção para 25% da quantia paga pela autora, a ser restituído de forma contratada. 2, a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. E terceiro, a distribuição dos ônus de sucumbência. Já a parte autora persegue adesivamente a condenação da ré em danos materiais e morais. Do singelo relato, verifica-se que o litígio cinge, sobretudo, ao exame do pedido de devolução de parcelas pagas em razão da rescisão motivada pela compradora, no caso, autora da ação, do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes. Sem maiores delongas, o percentual de retenção equivalente a 10% do valor efetivamente pago pela promitente compradora até a data da rescisão operada, estabelecido na sentença recorrida, encontra-se ante as peculiaridades do caso concreto, em consonância com os parâmetros permitidos na jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios, inclusive desta terceira Câmara de Direito Privado, devendo, portanto, ser confirmado. Nada obstante, a ser disso que os juros de mora, na hipótese da rescisão contratual motivada por inadimplemento do adquirente, têm incidência a taxa de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, uma vez que não há que se falar antes disso em mora da vendedora, pois a rescisão contratual, no caso, se deu por culpa da compradora. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela paga pelo consumidor. Logo, a sentença merece ser alterada nesse particular para adequar a incidência dos encargos legais a tais balizas na linha dos precedentes de regência da matéria. No que tange à indenização por danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de ser necessária sua comprovação, pois o mero inadimplemento contratual não enseja dano extrapatrimonial, notadamente no caso concreto, onde a quebra contratual se deu por vontade da compradora autora, sem que esta tenha demonstrado a existência de circunstância relevante que supere o mero aborrecimento.
ela alegou, embora o imóvel tenha sido construído no prazo e entregue também, ela alegou crise financeira e uma ausência de conseguir financiamento para o pagamento restante do imóvel. Da mesma forma, deve ser confirmada a improcedência do pedido de condenação da construtora demandada ao pagamento de honorários advocatícios conveniados entre a autora e seu patrono. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que tal encargo é de responsabilidade de quem contratou o causídico, sem embargo de que, na hipótese, a autora, por opção, não se valeu de assistência jurídica da Defensoria Pública, preferindo contratar advogado particular, consoante bem destacou o juiz Acol. Diante do exposto, voto pelo conhecimento de ambos os recursos para, primeiro, dar parcial provimento à apelação principal da construtora promovida, no sentido de determinar tão somente a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e da correção monetária das parcelas pagas para efeito de restituição a partir de cada desembolso. E dois, negar provimento ao apelo da autora. Assim sendo, considerando que a parte autora cujo apelo foi desprovido, continua vencedora na maior parte de seus pedidos, subsiste sobre a construtora demandada, ainda que vencedora em parte ínfima no seu recurso, a responsabilidade pelo pagamento integral das custas e dos honorários de sucumbência, estes fixados no percentual mínimo de 10%. Todavia, sobre o valor da condenação, tudo de modo a conciliar os ditames dos artigos 85, parágrafos 2º e 11, e 86, parágrafo único do CPC, ao princípio do non reformatio. Travou, né? Acho que congelou a sua imagem. Acho que faltou bem a internet, né? Vamos aguardar aí. Quer ligar para ele, avisar? Mas o desembargador Lopes, ele se socorre do celular. Né? Se você ligar, talvez atrapalhe, né? Ele já estava no finalzinho da leitura, né? Da emenda. Sim, Gilmar, o que é que houve aí? Desembargador Lopes, voltou agora. Pode continuar aí onde foi que faltou, que eu não prestei atenção aqui. Eu acho que o senhor já estava bem no final. Então, vamos aqui ao final. Diante do exposto, voto pelo conhecimento de ambos os recursos para, primeiro, dar parcial provimento à apelação principal da construtora promovida, de determinar tão somente a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e da correção monetária das parcelas pagas para efeitos de restituição a partir de cada desembolso. E dois, negar provimento ao apelo da autora. Assim sendo, considerando que a parte autora cujo apelo foi desprovido, continua vencedora na maior parte de seus pedidos. Subsiste sobre a construtora demandada, ainda que vencedora em parte ínfima no seu recurso, a responsabilidade pelo pagamento integral das custas dos honorários de sucumbência, estes fixados no percentual mínimo de 10%. Todavia, sobre o valor da condenação, tudo de modo a conciliar os ditames dos artigos 85, parágrafo 2º e 11, e 86, parágrafo único do CPC,
ao princípio do non reformatio imperio. Sentença mantida em todos os seus demais termos. É como voto, Excelência. Obrigada, desembargador Lopes. Eu ratifico o voto dado provisoriamente, acompanhando vossa relatoria. Passo a palavra ao desembargador Jaime. Também acompanho o voto do eminente relator, Excelência. Obrigada, desembargador Jaime. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento para SP Lote 01 Empreendimentos Imobiliário Limitada e negar provimento para a parte Aline Carlos. Pronto, encerrados os processos com pedido de sustentação, vamos para os processos que não foram votados. Da pauta, iniciando pelo número 4. 4 é um agravo de instrumento, 063 70 10 55 2021, da 34ª Vara Civil de Fortaleza, agravante Apvida Assistência Médica Limitada, advogado Igor Macedo Facó, agravada Lígia Bandeira Lima, advogado Alex Alexandrino Bezerra, da relatoria Jane Rutimar de Queiroga. Eu passo a palavra ao desembargador André Costa. Esse é o número, desembargadora? Qual? É o 4. 4, né? Obrigado. A palavra a Vossa Excelência, desembargador André. Obrigado, desembargadora Jane. Eu vou pedir vista desses autos e já trago na próxima semana, tá? Tá, vista com Obrigado. certeza. O próximo é o 15. É uma apelação 0200 254 27 2022 da Vara Única da Comarca de Lavras da Mangabeira. Apelante a Joana Duarte de Oliveira, advogado Marcos André Fortaleza de Souza, apelado Banco Bradesco Financiamento S.A., advogado Paulo Eduardo Prado, relatora Jane Rutimar de Queiroga. Passo a palavra ao desembargador André. Vereador, só um minuto. Estou abrindo aqui. É o número 15, né, que a Vossa Excelência falou? No 4, não? Não, o 4 foi o anterior que eu pedi vista. Ah, certo. Eu pedi vista, que eu prometi trazer na próxima semana, porque para fechar ainda os nossos julgamentos de maio. Desculpa. E agora, Eduardo Lopes, é o número 15, que envolve Joana Duarte de Oliveira e Banco Bradesco, não é isso, Excelência? É. Joana Duarte de Oliveira e o Bradesco, exato. Esse aqui, na verdade, não tinha votado. Deixa eu ver aqui. Eu acompanho Vossa Excelência. A senhora está determinando o retorno dos autos à primeira instância, não é isso? Esse aqui é aquele desembargador André, que houve assim, o desembargador Lopes, ele até não votou também, porque a parte requereu, ela impugnou a digital, ela, no contrato apresentado pelo banco, ela impugnou a digital e pediu que fosse feita uma perícia para saber se era digital, era confirmar que não era dela. E aí eu apliquei aquela mesmo entendimento do STJ com relação à assinatura, quando ela impugna, que vai para fazer a perícia. E aí, como a assinatura como é digital, de pessoa analfabeta, também poderia ser julgar improcedente, porque não tinha a assinatura a rogo, né? Ficou essa duvidade. Eu confesso que eu realmente também fiquei com a dúvida se eu me norteava pelo logo a improcedência, porque não tinha a assinatura a rogo, mas como ela sim surgiu pela digital, então eu apliquei o tema 1061 para que fosse feita essa perícia papiloscópica da digital e verificar se foi dela ou não. Excelência, eu concordo com a senhora. Eu tinha confundido, porque eu vi o doutor Lopes não tinha votado, pensei que ia pedir. Mas de logo, mesmo havendo pedido vista, não acompanho a Excelência, porque eu acho que a senhora está privilegiando a ampla defesa do devido processo legal. Se a parte pediu uma produção de prova, o judiciário é melhor fazer para julgar com base em provas suficientes. Então, eu acompanho integralmente Vossa Excelência
no sentido de retornar os autos para que seja produzida a prova requerida a tempo e de modo correto. Eu acompanho o voto. Ok, desembargador André, obrigada. Aí passa a palavra para Vossa Excelência, desembargador Lopes. Muito obrigado, desembargadora. Pelo que eu entendi aqui, Vossa Excelência, relatora, ele volta para ser feita uma perícia na digital? Uhum. A perícia Uma papiloscópica. perícia na digital, né? Então, eu estou aqui ainda com algumas dúvidas, eu vou pedir. Eu não ouvi, desembargador Lopes, você falou alguma coisa? Sim, peço vista deste processo, eu tenho ainda algumas dúvidas. Pede vista? Tempo para examinar. Tá, vista concedida. Jane Ruth, antes da senhora passar próximo, só para tirar uma dúvida. Quem pediu a perícia não foi a própria consumidora? Foi. Não, essa... Obrigado, excelência. De nada. O 19 é uma apelação 0050-121-67-2020 da Vara Única da Comarca de Tamboril. O apelante é o Banco Bradesco S.A., advogado Paulo Eduardo Prado, apelada Maria Aparecida de Paiva Azevedo, advogado Francisco Gustavo Muniz de Mesquita, Francisco Rudinei Soares de Souza, Daniel Farias Tavares. Relatora Jane Ruth Maia de Queiroga. Passo a palavra a Vossa Excelência, desembargador André Costa. Senadora, eu vou ser bem objetivo. Eu tomo com os fundamentos todos os argumentos de Vossa Excelência, só que eu discordo. Nesse caso aí, como a senhora colocou, houve um desconto indevido durante quase 2 anos, que totalizou, sem reajuste, R$ 417. O juiz da primeira instância fixou o dano moral em R$ 5.000. Vossa Excelência entendeu que era razoável baixar para R$ 3.000. Eu peço todas as vênias, mas eu mantenho o valor fixado diante do tempo que foi o desconto, do valor que foi o desconto, eu mantenho o valor fixado pelo juiz da primeira instância. E aí eu divido de Vossa Excelência para manter o valor de R$ 5.000 dos danos morais. É assim como eu voto, Excelência. Obrigado. Obrigado, desembargador André. Passa a palavra de Vossa Excelência, desembargador José Lopes, de Araújo Filho. Obrigado, desembargadora. Eu acompanho o desembargador André, em que fica R$ 5.000 os danos morais. De forma que eu voto pela divergência do desembargador. Voto com a divergência, melhor dizendo. Obrigado, desembargador Lopes. Eu mantenho o voto com base nos fundamentos que eu já apresentei aqui no meu voto. Então, esse processo vai para o 942. O próximo da pauta, 42. É da pauta de Vossa Excelência, desembargador Lopes. Certo. É uma apelação 0200-475-13-2022, da Vara Única da Comarca de Jucás. Apelante é Maria Mariano da Silva, advogado Igor Bandeira Pereira Leite, apelado Banco Bradesco S.A., advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, relator desembargador José Lopes de Araújo Filho. Eu não votei nesse processo, desembargador Lopes. Eu estou divergindo de Vossa Excelência com todo o respeito ao voto de Vossa Excelência, mas é no sentido, eu faço aqui, fiz até umas anotações para me guiar. O acordo reformou a sentença. A sentença foi improcedente, né? Ela trata de um contrato 011-33-9328. Obrigada, Fran. Bradesco.
foi considerado válido o contrato. O acordo reformou a sentença para acolher o pedido autoral, reconhecendo nulo o contrato e fixou dano moral de R$ 5.000. Eu acompanho o relator na parte que reconhece a nulidade do contrato devido às falhas constatadas. Contudo, divido do valor do dano moral e explico. A valoração da compensação moral deve ser motivada pelo princípio da razoabilidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento causado. E se a indenização visa ressarcir a consumidora do transtorno causados pelos descontos indevidos, o montante de tal reparação deve guardar relação com a quantia descontada e com as circunstâncias fáticas. De acordo com a recomendação 01/2019 do Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas da Corregedoria Geral de Justiça, que, verificando indícios de casos de excesso de litigância em que se postula nulidades de contratos bancários com pedido de reparação de danos morais, o juiz deve solicitar documentos originais de identidade e comprovante de residência, ratificação de procuração, apresentação de documentos que comprovem o vínculo com a parte autora, quando o comprovante de endereço não for em seu nome, dentre outras recomendações. Eu verifico que a ação ela envolve pessoa reconhecidamente analfabeta, conforme registrado em seu RG. O comprovante de endereço está em nome de terceira pessoa, sem declaração de vínculo com a autora, e não é contemporâneo à data do ajuizamento da ação, sendo de 1 ano antes, de maio de 2021. O documento de folhas 25 registra 32 empréstimos. Na inicial, foi alegado que, devido à autora possuir 70 anos de idade e ter dificuldade de locomoção, não poderia apresentar o extrato bancário, onde comprovaria, por certo, o crédito do empréstimo, pois retira seu benefício, segundo a inicial, através de correspondentes próximos à sua residência. Daí eu achei ser estranho imaginar, se isso é vero, como é que ela descobriu a existência de um empréstimo questionado, quando, iniciado o desconto, ela tinha 61 anos de idade e, por certo, não sofria com problemas decorrentes da idade e nunca os questionou. Agora surge o questionamento que nos deixa dúvida, pois não foram adotadas as recomendações citadas. Dito isso, para aferir o valor da indenização, considero que o contrato já estava encerrado há 4 anos e 6 meses, quando a autora veio requerer indenização por dano moral, visto que a ação fora ajuizada em 24 de maio de 2022, se insurgindo contra os descontos efetivados no período de fevereiro de 2013 a novembro de 2017, mais de 4 anos antes. O valor do desconto mensal era de R$ 16,70 e correspondia a 1,78% do valor do benefício da autora, que sequer foi notado durante os 9 anos e 6 meses. O total descontado foi de R$ 968 e o valor do empréstimo foi R$ 533. Com todo respeito, eminente relator, dada todas essas circunstâncias, considero que R$ 3.000, que supera 3 vezes o valor descontado, é razoável e proporcional para a indenização. Essa parte que eu divido, né, e trago assim, essas questões desse tipo de litigância, né, que foi, e como ela é analfabeta, não foi ratificado, né, na recomendação até a corregedoria, o núcleo, ele recomenda que marque uma audiência de conciliação para que a pessoa possa ratificar a procuração e tudo mais. Então, foi essa minha divergência com relação ao valor do dano moral, chamando a atenção também para toda essa circunstância, né? Como Vossa Excelência é o relator, certo. Você falar. Ok, está certo, desembargadora Jane Ruth. Realmente, essas suas observações são pertinentes, mas, para mim, o dano moral existiu e ele não se diluiu no tempo. De forma que eu mantenho esse arbitramento da indenização dos danos morais em R$ 5.000. Ok, desembargador Lopes. Eu passo a palavra ao desembargador Jaime. Com a devida vênia, a divergência instaurada por Vossa Excelência, mas eu acompanho o voto do eminente relator. Como se trata de uma apelação, né? Uma apelação? Então, vai para o 942, né? Isso, exatamente. O próximo é o 43.
43 é uma apelação 0134-758-07-2019. É da 29ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante é Maria de Lourdes Batista Lima. Advogado José Lindenberg Nobre de Sena. Apelado é Banco Itaú, consignado SA. Advogado Wilson Salles Belchior. Relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. O 43, desembargador Lopes, eu também estou divergindo. Aliás, esse 42, ele é a mesma parte do 44. Eu botei até junto aqui, mas eu vou lá no que é o 43. O 43 trata também de um contrato, né, contra o Itaú. A parcela foi 41,26. A ação foi ajuizada em 21 de maio de 2019, está na 24ª parcela. As folhas 124 da sentença observou o seguinte, que o julgador de Acó, o juiz Acó, Desarte, resta comprovado no bojo processual que a parte autora firmou o contrato 5749-39633, em 31 de maio de 2017, no valor de R$ 1.505, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 41,26, e diante do desconto em benefício previdenciário, sendo deduzida a quantia, e quando ela fez o refinanciamento, aqui trata de refinanciamento, e o banco trouxe o contrato que está sendo impugnado na ação, que é o 574939-633. E quando ela fez um refinanciamento, e a quantia de 1.296, sendo deduzido do valor de 1.505, restou para ser recebido na conta 157,58. Foi apresentado aqui o contrato, foi disponibilizado por meio de TED, conta bancária. Então, isso aqui é a parte da sentença, em que o juiz fundamenta a sua decisão, falando que foi disponibilizado por meio de TED, conta bancária, de titularidade da própria parte, tem a agência, a conta na Caixa Econômica Federal, do promovente apresentar documentos. Então, o meu voto é de se manter a sentença. Eu entendo, com todo respeito, e peço venha a Vossa Excelência por discordar, que está bem fundamentada. A autora alega que o contrato está aivado de ilegalidade porque seria analfabeta e de idade avançada, e aponta a falta de assinatura a rolo. Só que aqui não se trata de analfabeto. A autora assinou a procuração nas folhas 13, a declaração de endereço, as folhas 14, a declaração de pobreza, as folhas 15, e a identidade dela tem assinatura, as folhas 16. A ação ela foi ajuizada na comarca de Fortaleza, mas a autora declara residir na Lagoa das Caraúbas. Apenas algumas observações. A autora declara residir na Lagoa das Caraúbas, zona rural de Aracati. E os advogados possuem escritório na rua Benício Chagas, 274, no centro de Morada Nova. Quer dizer, mais de 147 quilômetros de Fortaleza. E a ação foi ajuizada aqui em Fortaleza, onde o escritório é de Morada Nova e ela é de Aracati, a zona rural. E a recomendação da Corregedoria recomenda até que se marque audiência para que se possa colher todas as informações e ratificar todos os dados. E não anexou comprovante de endereço completo, sendo apenas uma cópia ruim de uma parte do recibo. Se você olhar verificar na folha 18, eu achei tão estranho, desembargador Lopes, é um pedacinho do comprovante, nome de terceiro, não é nem a imagem toda, nas folhas 18, é um pedaço do recibo. Segundo ela, e ela tem que ter como demonstrado, né, o comprovante de endereço, geralmente é para ser contemporâneo à ação. Segundo se alega na contestação, houve peticionamento maciço em Aracati, resultados desfavoráveis, tem uma série de coisas aqui. Mas aí tem um contrato do dia 31 de maio, que está nas folhas 62, 66, né, tem a assinatura dela no contrato, a folha 64, tem o cálculo, que é 1.296, que era o saldo devedor do contrato anterior, quando ela fez esse empréstimo 1.505, ela quitou o contrato anterior, que tinha um saldo devedor de 1.296, subtraindo esse valor do saldo devedor, ficou um restante líquido para receber de 157, que foi creditado na conta dela, conforme o TED de folhas 30. Isso foi em 2017, né?
E pelo princípio da colaboração, eu chamo aqui a atenção, todos têm o dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, segundo o artigo 378 do CPC. E, na réplica, o autor não nega que os dados onde o crédito for efetivado seja a sua conta, ele não nega, ou que não tenha recebido o numerário. Apenas alega que o depósito na conta poderia até comprovar a efetivação do depósito, mas não a formação do contrato. Então, por essas razões, eu divido para que seja mantida a sentença. É assim como eu voto. Eu passo a palavra ao desembargador Jaime. Obrigado, Excelência. Eu concordo com Vossa Excelência, com Vossa divergência. Eu entendo aqui que os valores apresentados se devem exatamente e coincidem, né, com o refinanciamento que foi feito do contrato anterior, né, e entendo rígidas as razões, tanto aquelas apontadas na sentença, como os fundamentos que Vossa Excelência apresentou nessa oportunidade. Então, neste caso específico, peço vênias ao eminente relator para acompanhar a divergência. Obrigado, desembargador Jaime. Desembargadora Desembargador Lopes. Muito obrigado. Neste caso, em que o banco alega que houve um refinanciamento, ele tinha a obrigação de anexar o contrato ao objeto desse suposto financiamento, ônus que incumbia ao banco, conforme o artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil, visto que sua defesa tem como base esta tese, que justificaria o depósito divergente. Então, que justificaria o depósito divergente ao questionado na inicial? Neste caso, deveria o banco anexar toda a cadeia de negociação, uma vez que cada contrato existe sua especificidade, não podendo o julgador supor que o valor do depósito depositado de 157,58, folha 58 e 59, divergente do valor questionado de 1.453,84 pelo consumidor, no contrato número 57.49.39.633. A importância depositada na TED é o valor realmente devido, quando sequer este dito contrato, que foi objeto de um suposto refinanciamento, se encontra anexado aos autos. Então, o banco deveria juntar aos autos toda essa cadeia de negociação desse empréstimo consignado. No caso, os dois contratos, o contrato original e o contrato em que ocorreu a renegociação. O que houve apenas é que foi juntado o contrato questionado na inicial, que é o de 5749, número 574939.633. Mas não houve a juntada do suposto contrato de refinanciamento, que tem o número 55.055.7803, o que seria ônus da instituição financeira. Incumbe ao banco trazer toda a cadeia de negociação deste empréstimo consignado, a qual está ausente. Inclusive, justificar a TED de R$ 142,00, quando, na verdade, o que se questiona é o contrato com o valor de R$ 1.453,84. Então, há necessidade do banco comprovar esse segundo contrato de refinanciamento, que ele apenas lança um número, né? Então, eu mantenho o meu voto como consta do acordo. Obrigada, desembargador Zé Lopes. Então, esse processo vai para o 942, né? 43. O 44 também é de vossa relatoria, desembargador Lopes. É uma apelação 0200-478-65-2022. É da Vara Única da Comarca de Jucás. O apelado Banco Votorantim, S.A., advogado João Francisco Alves Rosa, apelada Maria Mariano da Silva, Luísa Advogadas,
a Luísa Messia Freire Corrêa e o Igor Bandeira Pereira Leite. Relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Desembargador Lopes, eu também peço venha para divergir de Vossa Excelência desse processo, também por conta do valor do dano moral. Aqui é a parte interessante, esse processo da dona Mariana, é a mesma do 42, a petição é até bem similar, os argumentos, os fatos, né, o 42, foi ajuizado na mesma data, que ela apresenta um histórico de 38 empréstimos, né, e esse aqui foram 2 desses 38 que foram distribuídos da minha relatoria. Então, esse contrato é da mesma parte, né, ajuizado, como já falei, só que aqui é contra o Banco Votorantim, e é praticamente na mesma data que foi requerido esse suposto empréstimo, tanto pelo Banco Votorantim como do Bradesco. O 42 era pelo Bradesco, no 44 é do Votorantim. Os mesmos fatos alegados, né, o valor aqui, só que aqui o valor foi mais alto, 4.618. E aqui eu chamo a atenção, aquele mesmo fato, é analfabeta, né, não foi ratificado, a conta de energia de um ano atrás, né, e não foi oficiado ao banco solicitando, não foi buscado aqui a instrução, a busca da verdade real, né, e depois de 4 anos, aí me vem aquele mesmo questionamento, se uma senhora idosa, 70 anos, que não vai nem ao banco retirar seu benefício, ela pede através de terceiros, e como é que ela descobriu, observou um contrato que já estava encerrado também há 4 anos e 5 meses, é aquela mesma história, só que no outro o valor era pequeno, era 500 e pouco, aqui é 468, né? E, assim, como não foi buscado nem a verdade oficiar, e aí ela justifica que não pode trazer o extrato porque não vai ao banco, tem problema de deslocamento. Só que também aqui na época desse suposto empréstimo, ela tinha 61 anos e não tinha esses problemas também, né? Então, quer dizer, o mínimo de prova podia se trazer para demonstrar que não se beneficiou com esses 4.618, ainda mais uma pessoa que tem um histórico de 38 empréstimos, e aqui a minha dúvida é até se mesmo ela tem conhecimento dessa ação, né? Porque com a digital, e foi pedido logo que não queria audiência de conciliação, né? Que não podia apresentar o extrato, então foi julgada antecipadamente a lide. Então, aqui é também um valor de R$5.000, a autora descobre por 4 anos que tinham encerrado. O juiz de sentença foi procedente, fixou o dano moral de R$3.000, e meu voto é no sentido de manter esses R$3.000, né? R$5.000 para mim se tornaria exorbitante diante de toda essa situação, lembrando que o dano moral é algo real, né? Você, depois de 4 anos e 5 meses, vai alegar que você sofreu dano moral daquele desconto que você sequer percebeu, né? E você veja que é um valor que até é alto, R$ 143,97. E somando com o outro, e ela tem vários empréstimos que são concomitantes, na mesma época, e era mais jovem, 61 anos, e nunca ela foi atrás. Aí, depois de 70 anos, o analfabeto, com todas essas características, né, de demanda predatória, na qual a própria Corregedoria pede, que recomenda que, nesses casos, quando é analfabeto, seja feito esses cuidados de chamar a parte, ratificar, se ela ratifica essa procuração e tudo. Então, diante dessa situação, desse contexto, né, que não me traz muita verossimilhança, eu penso que o valor eu não estou discordando que seja, a meu modo de pensar, de ver, particularmente, eu acho que nem caberia aqui o dano moral, né? Porque se você vier alegar dano moral depois de 4 anos e 5 meses, para mim, é a prova de que não houve dano moral, porque quem é que se deixa ficar descontando por 5 anos um empréstimo, depois ainda passa mais quase 5 anos para se insurgir contra ele, e ainda vem alegar que foi um dano moral, até pode ter dano material, e esse valor aqui já vai ser se ela tiver recebido esse valor, 4.618, porque ela não quis trazer o extrato, né? O advogado não quis trazer o extrato e traz essa desculpa, que é porque ela é idosa, ela é idosa para trazer o extrato, mas não é idosa para ter descoberto que tinha esse desconto, né? Há 4 anos antes. Quem é que vai olhar um extrato de 4 anos atrás, se teve um empréstimo
e foi encerrado, parece mesmo essas ações predatórias, onde se busca, e de analfabeto ainda que se torna até mais fácil, com todo o respeito, e venha quem entende, pense o contrário, mas aqui eu vejo que o valor de R$3.000 se mostraria mais prudente, mais razoável diante dessa situação, que o dano moral não é contemporâneo, 5 anos depois eu vejo situações bem diferentes nesses casos. Então, minha divergência é nesse ponto. Eu passo a palavra aqui ao desembargador Jaime. Pois não, Excelência. Não obstante as lúcidas observações de Vossa Excelência, eu vou confirmar o voto que antecipei no sentido de acompanhar o eminente relator, até porque, como disse, trata-se de um caso idêntico ao que antes já fora julgado, onde eu acompanhei o entendimento desta tese do eminente relator. Então, entendo que, não obstante essas situações levantadas por Vossa Excelência, né, e que devem realmente ser motivo de preocupação, mas, no caso em tela, houve aqui, né, uma negligência por parte da instituição financeira e não se acobertar da documentação necessária a comprovar a legitimidade, né, da operação reclamada. Então, eu acompanho o eminente relator, Excelência, confirmando o voto que antecipei. Obrigada, desembargador Jaime. Então, processo por 942. O próximo da pauta é o 45, também da relatoria do desembargador José Lopes. É uma apelação 022-70-52-73-2022, da 19ª Vara Civil. O apelante é a GEAP, Fundação de Seguridade Social. Advogados: Gabriel Albanese Diniz de Araújo, Eduardo da Silva Cavalcante e o Iara Rodrigues Santana. Apelada: Maria Jurandi do Vale Farias. Curadora: Cíntia do Vale Farias Falcão. Advogada: Priscila de Fátima Saboia Lira. Relator: desembargador José Lopes de Araújo Filho. Aqui, desembargador Lopes, com toda a vênia também, e respeito a Vossa Excelência, eu também estou divergindo no tocante. A matéria aqui se cingiu-se o direito ao home care, 24 horas ou 6 horas. O juiz se pronunciou no sentido de 24 horas, mas ele fixou um dano moral à operadora no valor de R$6.000. E eu verificando aqui, minha divergência somente é essa, porque, no meu modo de entender, seria um pedido... ele estaria... Na sentença foi confirmada a tutela de urgência, concedida nos termos pedidos pela autora, e foi dito que passava a analisar, tentei assinar parte da sentença, que passava a analisar o pedido de condenação em danos morais requerido pelos sucessores do falecido. Aí o juiz disse, com base nisso, fixou em R$6.000. E a peça anterior à sentença foi a réplica, em nome da autora, e não noticiou o óbito da mesma, nem foi requerido dano moral. E na apelação, a requerida se insurge e pede a reforma da sentença, pois a autora é do sexo feminino e não teria falecido. E, de acordo com o artigo 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. E o artigo 492 do CPC prevê que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior em objeto diverso do que ele foi demandado. Então, com base nesses dispositivos aqui do CPC e na parte fática de que na inicial ela não pediu dano moral, condenação por dano moral, e na sentença o juiz faz a fundamentação assim, analisando o pedido de condenação em desmora requerido pelos sucessores do falecido, considerando que a pessoa tinha falecido, né? Então, por isso, eu estou divergindo com relação ao dano moral, para que seja afastado por essas questões, por esses fundamentos. É assim como voto.
Eu passo a palavra ao desembargador Jaime. Obrigado, Excelência. Realmente, muito bem observado por Vossa Excelência, né? No caso, se tratou de uma sentença extra petita, né? Uma vez que não houve realmente a postulação por danos morais. E, nesse caso, é uma nulidade que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, né? O que faço nesse momento, né? Mas no sentido de que seja decotado, né, do julgado apenas a parte referente aos danos morais, né? Há uma necessidade de que se observe o princípio da congruência, o que, nesse caso, não se verificou nesse tópico específico. Então, eu acompanho a divergência no ponto, né, com relação à fixação de danos morais que entendo deva ser decotado do julgamento, né, da sentença. É como voto, sabe? Obrigado, desembargador Jaime. Passa a palavra ao relator, desembargador Lopes. Obrigado, desembargadora. Eu mantenho o meu voto, né? E em relação à condenação extra petita ou ultra petita, só tento justificar a negativa por parte do plano de não fornecer o que foi pedido pela parte autora. Negado, o plano negou com fundamento na ausência de previsão do serviço home care no rol da ANS, tentando descaracterizar o ato ilícito praticado, arguindo os critérios de elegibilidade, procurando excluir e minorar os danos arbitrados na origem. Em nenhum momento se levanta o argumento em relação a este ponto. Bom, eu mantenho o voto como posto para esta sessão. Obrigado, desembargador José Lopes. Então, esse processo vai para o 942. O próximo é o 55. Uma apelação do desembargador Jaime. 0051-554-73-2020, da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte. Apelante é Maria de Fátima Souza. O advogado é William Kleber Gomes de Souza Lima. O apelado é o Banco Bradesco S.A., Sociedade S.A. Advogada Larissa Santos Sé Rossi. Relator, o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Esse 55, desembargador Jaime, também eu peço venha, e com todo respeito, discordar de Vossa Excelência, somente no tocante também ao valor da indenização. Foram tarifas bancárias indevidas, 5 no total de 329. E a ação foi proposta em 22 de dezembro de 2020, e eu, no meu... Aqui no caso, deixa eu ver. O senhor majorou, houve uma majoração do valor de R$3.000 para R$5.000. Eu entendo que o valor de R$3.000 não é um valor ínfimo, né? Ele corresponde a 9 vezes a mais do que foi descontado, é razoável e proporcional. As parcelas variavam de R$1,69 a R$26,15. Se iniciaram em 15 de outubro de 2020, em 15 de outubro de 2020. Então, a minha divergência... e, na época, assim, a autora ela tinha 63 anos de idade, né? E a minha divergência é no tocante também quanto ao valor do dano moral, pela mesma a fundamentação que eu venho sempre defendendo para ser proporcional, e o meu modo de entender seria proporcional a esses 3.000. E quem vota sou eu e o... o desembargador André já acompanhou aqui o voto de Vossa Excelência. Eu passo a palavra. Desembargador André.
Sim, eu já antecipei o voto, não acompanho o relator? Já acompanhou, desembargador André. Bom, eu ratifico integralmente o voto e faço essa opção a partir dos fundamentos lançados pelo eminente relator. Muito obrigado, excelência. Obrigada. Passa a palavra ao relator Francisco Jaime Medeiros Neto. Excelência, eu vou manter o meu voto tal qual lançado, né? Entendo que, no caso, se trata, né, de uma consumidora em situação hipervulnerável. Não foi apenas um desconto, né, feito de uma tarifa que deveria ser zero, foram 25 repetições dessa mesma natureza, né, independentemente do valor descontado. Mas, quer dizer, houve uma reiteração excessiva por parte do banco a uma consumidora, repito, hipervulnerável, idosa, 70 anos, analfabeta. Então, eu entendo que o valor de R$ 5.000, né, que foi majorado, bem funciona como compensatório ao que passou a consumidora, bem como educativo no que diz respeito à instituição financeira. Então, eu mantenho o meu voto tal qual se encontra, excelência. Obrigado. Obrigado, desembargador Lopes. Jaime. Então, vai para o 942. Você encerrou? Esses eram os processos que não tinham sido votados. Então, eu chamo aqui, aliás, certo, eu anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, sejam os incluídos em pauta, bem como os extrapautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Então, a gente praticamente encerrou a parte dos processos, certo. Eu queria aqui fazer um registro, 2 registros. Primeiro, de parabenizar o nosso amigo, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, que eu anseio logo que saia essa sua nomeação, para que possa retornar aqui à Câmara, já como titular. E parabenizar pela sua atuação como juiz convocado, que foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco, né? Além da amizade que nos une, né? O seu brilhante trabalho, a sua atuação, a sua gentileza, o seu conhecimento que nos brindou sempre com seus votos, e parabenizar por essa atuação, né? E desejar que retorne, porque eu acredito que, como foi nomeado o colega, o amigo de Djalma, né? E a posse dele já será amanhã, então ele já vai ocupar o cargo, a vaga, né? Que o desembargador Lopes está ocupando provisoriamente, né? E, então, era fazer esse registro, parabenizar, e, ao mesmo tempo, fazer o registro também de saudar o nosso amigo Djalma, que foi nomeado também para essa colenda Câmara, e tomará posse amanhã, né? O Djalma Benevides, ele teve um problema cirúrgico, né? E eu espero, com todas as graças de Deus, que ele se recupere logo, e parabenizar. E é uma felicidade para mim contar com 2 amigos numa Câmara, né? Aliás, e os demais, mas o Jaime e o Djalma, é porque nós ingressamos juntos, né? Eram 13, e se a Lira estivesse aqui, já seríamos 4 aqui na Câmara. Mas não poderia, né? Não poderia, porque o Jaime vai ocupar no lugar da Lira, né? Mas é isso, é registrar esses 2, tanto a atuação do Jaime como a nomeação do nosso amigo Djalma. E, se vocês concordam com esse registro, passa a palavra aos demais. Excelência, é sempre bom cumprimentar o colega Francisco Jaime Medeiros Neto, acho que tem atuado com muita tranquilidade, muitos fundamentos, sempre esse posicionamento na Câmara. Eu só tenho uma dúvida. É o desembargador, é o colega Jaime Medeiros que sai ou é a colega Adriana Dantas? É o Jaime, né, Jaime? Desembargador Jaime. Exatamente, né? Porque o gabinete que eu estou ocupando é aquele que se encontrava subjúdice, e com a questão do doutor Francisco Chagas. Né? E aí, uma vez definido pelo tribunal
que a vaga por antiguidade deveria ser ocupada pelo doutor Djalma Teixeira Benevides, ele virá para o gabinete em que me encontro, né, e que eu ocupava em função de estar o mesmo subjúdice. Então, seria o colega Djalma. E eu agradeço toda a generosidade que me foi tributada e a paciência, né, de que, como neófito, cheguei aqui, né, um tanto quanto preocupado com a responsabilidade, mas que a tarefa não se tornou tão árdua diante da compreensão, né, que tive de todos, da contribuição, da ajuda, e cujo aprendizado me foi inestimável, né? Agradeço realmente do coração o carinho, o aprendizado, a compreensão e a colaboração de todos que compõem esta terceira Câmara de Direito Privado, que muito edificaram a minha pessoa em todos os sentidos, né? Saio com saudades e na expectativa, né, de aqui retornar desta feita, não a título precário, mas por honradez do cargo que porventura me seja deferido na sessão de promoção por merecimento. Estou aqui convocado há quase 3 anos, há 2 anos e 8 meses. Tive a oportunidade de estar em câmaras de direito criminal e agora numa câmara de direito privado, onde, não obstante o distanciamento da matéria, em ambas as situações me foi de grande construção, quer de conhecimento, quer de vivência, né, no segundo grau, o que seria, não só para mim, para qualquer um, motivo de enorme honradez. Me sinto realmente conferido dessa honraria que me foi deferida, não só pelos excelentíssimos senhores presidentes que me nomearam, mas pelo acolhimento e recebimento por parte dos colegas com que trabalhei. Eu agradeço a todos do fundo do coração e vou saindo, sim, com uma saudade, mas que é amenizada pela expectativa de aqui retornar para este sadio convívio. Muito obrigado, senhor. Alguém quer fazer algum registro? Todos concordam com os registros que eu propus? Desembargador presidente, a Defensoria Pública queria se acostar ao voto de Vossa Excelência em relação ao desembargador Jaime. E, desembargador Jaime, fazer votos que Vossa Excelência retorne o mais breve possível a essa Câmara de forma definitiva, não mais precária, como Vossa Excelência disse, mas de forma definitiva, para o senhor continuar a compartilhar essa sabedoria, essa sapiência com a gente. É um aprendizado muito bom que a gente, principalmente por parte da Defensoria Pública, eu tenho com Vossas Excelências através dos votos de Vossas Excelências, entendeu? Então, os votos da Defensoria é que o senhor volte de forma definitiva para essa Câmara, viu? Muito obrigado. Vamos torcer para isso. Vamos torcer para isso. Um abraço. Muito obrigado. Eu quero também aqui... Desembargadora Ruth. Desembargadora Ruth. Ô, desembargador Lopes, a doutora Águeda estava falando, desembargador Lopes. Sim. Eu sei que o senhor vai deixar ela falar primeiro. Pronto, deixo. Tá, obrigada. Eu quero aqui ratificar todas as palavras da desembargadora Ruth e desejar muita felicidade para o desembargador Jaime, que volte para cá, como disse também o doutor Carlos Jorge. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, doutora Ângela. Muito obrigado. Bom, desembargador Lopes. Também eu me acosto ao voto de Vossa Excelência, presidente desta Câmara, em relação ao juiz convocado Francisco Jaime Medeiros Neto,
que penso que ele não está aqui a título precário, não, está a título de honra mesmo, recebê-lo aqui. Então, e demonstrou, em pouco tempo, seus conhecimentos nos julgamentos a que trouxe para esta sessão, para todas as sessões. Então, vamos aguardar a posse, né, amanhã, do nosso colega Djalma. Penso até que, em relação ao Djalma, a gente poderia até mesmo suspender os julgamentos, como fez a desembargadora Lira, né, a fim de que ele se sentisse melhor como é que funciona uma Câmara, né? Como é que funciona o tribunal. Eu vim, quando eu cheguei como juiz convocado, foi muito assim, muitas informações de uma vez só, né? Mas fica a cargo da senhora presidente, né, nessa receptividade ao Djalma, que amanhã toma posse, de suspender ou não os julgamentos, né? Mas, pelo menos, um papo, um diálogo bem agradável com ele, para que ele não tome tanto susto como eu tomei quando cheguei aqui. Né? Porque são muitas informações, muitos conceitos, muitas coisas assim que a gente fica... Eu até anotei, a Lira até perguntou: o que você está anotando aí? Anotando que você vai dizendo como é que funciona uma Câmara, como é que funciona o tribunal aqui nesses julgamentos. Então, vamos aguardar também o julgamento do processo do Dr. Jaime, que vem por aí, não sei quando, mas eram 17 concorrentes, agora são só 18, agora são só 17, porque o Djalma irá tomar posse amanhã. Muito bem. Muito obrigado, desembargador Lopes. Muito me sensibiliza suas palavras. Com relação ao registro dos parabéns do Djalma, eu também acredito que todos concordaram, né? Naturalmente, Salete. Sim. Sim, sim. Pois então, gente, eu declaro encerrada a sessão, desejo a todos um excelente restante de dia, né, com muita paz, e como é da presidência, como é que chama? Vida em Equilíbrio, né? É o programa da presidência do tribunal, Vida em Equilíbrio, que a gente possa associar nosso equilíbrio à vida profissional, pessoal. Desejo a todos esse equilíbrio tão desejado. Abraço. Bom dia, doutora Águida, Carlos Georges, desembargador André, desembargador Jaime, desembargador Lopes. Agradeço aqui ao policiamento, os meninos, Adilto, Paulo, a Lorena, a Kélvia, que nos deram aqui assistência. Deus com todos. Bom dia, uma boa semana e até breve, colega Jaime Medeiros. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bom dia.